No final da nossa primeira parte, o senhor falava que na íris o senhor consegue ver personalidade, o que a pessoa faz, o que deixa de fazer. Eu, durante muito tempo, é uma curiosidade que eu acho que a grande maioria não sabe, eu li as linhas da mão e lia unhas e essas coisas. E nessas linhas da mão e da unha, a gente consegue perfeitamente bem dizer a personalidade da pessoa, dizer a possibilidade de certos tipos de doença, de tempo de vida. Isso está expresso na mão da pessoa. Bem, o senhor tem mais alguma coisa a dizer sobre o que nós estávamos falando, ou vamos passar para, com relação à fisiologia, o que nos poderia falar? O que o senhor pode nos dizer? Bom, seu Oswaldo, o senhor estava falando da quirologia, né? Sim, quirologia. É interessante ver que o Criador deu pistas da personalidade da gente, da fisiologia da gente, tanto nas mãos, na língua, nas unhas, nos olhos, nos pés, exato. É interessante, né? isso. É muito interessante isso. O pessoal deixa de acreditar numa coisa que é real. Eu uso muito ainda hoje. Quando eu falo com uma pessoa, normalmente eu leio os sentimentos dela, a maneira que ela se conduz pelas unhas. Depois, para completar isso, a gente precisa ir para linhas da mão e para uma série de outras coisas, que é o caso de vocês. Eu acredito que tenha mais ou menos uma coisa dessa natureza. E em relação à fisiologia, o que você poderia nos falar? Se já não falou... Mas com relação à iridologia, então, vamos falar um pouquinho de fisiologia. A iridologia, o que ela olha em síntese é a constituição orgânica, né? A constituição orgânica, existe a constituição geral e a constituição parcial. A constituição parcial seria os órgãos de choque da pessoa. Os órgãos ou congenitamente mais fracos ou mais fracos de uma maneira adquirida através do tempo, através dos hábitos de vida, através, enfim, do que a pessoa viveu. A constituição geral, para que o público entenda um pouco, a íris é composta por fibras, né? São fibras compactas. E quanto mais compacto é esse tecido iridal, mais forte será o organismo de uma pessoa. A iridologia determina de 1 a 5 a constituição da pessoa, entre forte, fraca e mediana. Uma numeração que iria de 1 a 5. Né? Isso em função da quantidade de fibras e do tecido iridal compacto ou menos compacto. Olha que isso aí não é tão fácil, né? Para quem olha assim, acha que é muito simples. E é uma ciência exata, né? Praticamente uma ciência exata. É uma ciência exata porque, como eu disse, o Ignaz von Pexley iniciou os estudos da iridologia. Ele pode até ser considerado o pai da iridologia, mas depois dele, inúmeros pesquisadores, médicos, cientistas, leigos se debruçaram em cima do assunto e acrescentaram a iridologia como nós temos ela hoje. Eu sempre tive muita curiosidade sobre esse assunto, mas nunca tive uma oportunidade como eu estou tendo hoje com o Vanderlei aqui, que é professor nesse assunto. O que poderia ser esclarecido sobre a pupila? Assim como a iridologia, a íris nos dá vários subsídios, seja de cor, seja de sinais, que são inúmeros os sinais, cada sinal com uma questão comportamental e uma questão fisiológica também, a pupila também nos dá subsídios. Pois é na pupila que o nosso terreno genético é visto. Em iridologia se chama orla pupilar interna. Ali nós vemos inúmeras coisas, desde o nosso terreno genético a problemas fisiológicos que podem estar acontecendo, predisposições fisiológicas que estariam acontecendo. Eu vou citar até um exemplo, porque são vários, desde do hipertrófico até o atrófico, e nesse meio aqui há outras diáteses. Então eu vou citar os extremos opostos para elucidar um pouquinho a situação. No caso do hipertrófico, é aquele sujeito
explosivo de momento, né? Ele é explosivo de momento e ele vai ter predisposições a problemas reumáticos, a problemas de hipertensão arterial, enfim, outros problemas nessa área. E já o atrófico, que está na outro extremo oposto, é aquela pessoa que não sente nada. Quer dizer, é uma maneira de exemplificar, né? O senhor se lembra, chegava a olhar desenho? Sim. Que tinha o Lipe, o leão, aquele leãozinho que dizia: ó vida, ó dor, isso não vai dar certo. É mais ou menos o atrófico, né? Ele é uma pessoa com essa capacidade psicológica afetada. E já o hipertrófico, na outra ponta, é uma pessoa mais explosiva, né? Ele é mais... Com relação a esse assunto ainda, se o hipertrófico vai fazer qualquer tratamento, ele tem uma disposição psíquica a achar que aquele tratamento está dando inúmeros sintomas nele que antes ele não tinha. Então ele vai dizer: meu Deus, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, agora eu estou tendo isso, né? Já o atrófico, na outra ponta, ele é daquele tipo que diz: bah, isso não é bom, isso não faz efeito nenhum, isso para mim não serve. São extremos opostos, né, da mesma Isso esclarece perfeitamente bem de que não se trata de medicina, não se trata nada de diagnosticar medicamentos e coisas, apenas de dar posições dos órgãos da pessoa. Exato. Que são propensas a ter essas coisas, né? Mesmo porque não é função da iridologia dar diagnóstico no que se refere a dar nome a doenças. Não é a função da iridologia isto. Ela apenas determina na fisiologia da pessoa quais são os órgãos de choque e o que está acontecendo de maneira geral no organismo. Porque, de forma alguma, a iridologia ela dispensa exames laboratoriais, por exemplo, né? Ela só é um facilitador de quais exames laboratoriais seria interessante fazer. E orienta, por exemplo, com mais facilidade. Ali ele vai enxergar que ele está com um rim que não está funcionando bem, ou fígado e coisa. Vai dar uma segurança, uma tranquilidade maior também para a própria pessoa que vai consultar, né? Com certeza. E o médico depois se encarregue de resolver o problema, que o pepino passa para ele, né? Eu até vou citar um caso interessante assim, seu Oswaldo, com relação a essa questão da fisiologia. Porque às vezes é muito difícil, mesmo para um médico qualificado, fazer um diagnóstico correto, em função dos complexos caminhos da sintomatologia orgânica. São muito complexos. E, por exemplo, um caso da tosse, por exemplo, é um caso que dá para citar. A tosse, hoje sabe-se que ela não se restringe ao aparelho respiratório somente. Ela pode ser uma esofagite de refluxo, pode ser uma hipoatividade da adrenal, pode ser uma toxicidade que esteja na área do bulbo, que é o centro da tosse. Enfim, a iridologia pode dar um parâmetro mais geral da situação e até ajudar o médico em questão a elucidar o caso como um bom detetive, né? Rapidamente, porque eu acho que estamos mais ou menos em cima da hora, né? O que poderia nos esclarecer sobre predominância de hemisférios cerebrais? Correto. Outro assunto é que a iridologia é um campo vasto. Tem esse aspecto também que daria para elucidar. Por exemplo, se na íris esquerda nós tivermos mais sinais, porque a gente tem inúmeros sinais na íris, se nós tivermos mais sinais na íris esquerda, isso indica que nós temos uma predominância cerebral direita, correto? Dominância cerebral direita nos faz ser uma pessoa mais emotiva e o contrário, o que seria mais sinais na íris direita, na direita, no caso, predominância esquerda, né? Predominância esquerda,
nos faz ser mais racionais e mais orientados para o sucesso e o reconhecimento. Também tem outro fator aí. Mais sinais na íris esquerda, predominância direita e propensão, predisposição a ter problemas de saúde da mãe. E mais sinais na íris direita, predominância cerebral esquerda e predisposição a ter mais problemas de saúde do lado paterno. Mas eu já li muito também sobre isso e deve haver uma vontade das pessoas, talvez, de conversar com o senhor sobre esse assunto. Então eu gostaria que o senhor nos desse o endereço. Tem um comercial já no informativo, onde consta, me parece que sim, né? Tem um comercial onde consta, mas o senhor poderia mais uma vez citar onde é que o senhor atende. Não se chama consultório, deve se chamar, tem um outro nome, né? Mas onde é que o senhor poderia, se alguém quisesse conversar com o senhor, como ele podia agir? Com telefone e endereço. Eu só para finalizar, eu queria esclarecer também que o senhor estava falando do seu pai médico. A clínica é soberana, né? Porém, a iridologia tem a sua contribuição e é uma contribuição importante, porque a medicina é um todo, né? Enfim, mas com relação ao endereço, Benjamin Constant, 1419, sala 206 e 207, Estúdio Pilates. E o telefone? 8174 8137. Bom, ao encerrar, eu quero pedir desculpa aos telespectadores e ao meu entrevistado, porque eu tive realmente dificuldade de fazer essa entrevista. É um assunto completamente novo, que a gente tem curiosidade, mas não é tão fácil assim de lidar com temas desta natureza. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E muito boa noite aos senhores telespectadores e até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário. Depressão e todos os tipos de doença têm cura. Basta querer e ter muita fé. Marque sua hora pelos telefones 3726-4108, 9193-7738, 9724-4610. Benzedor Paulo Muniz, na Estação Rodoviária Nova, Sala 17, em Lajeado. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Lajetel Telecomunicações, há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada Vivo para Lajeado com filial em Gramado. Agente autorizado Vivo Empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Lajetel Telecomunicações, Avenida Benjamin Constant, 1210, Centro de Lajeado. Fone 3714-8888. Acesse www.lajetel.com.br. Abatedouro Recanto do Vale. Produtos com alto padrão de qualidade, frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos, www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 kg, a única que não desbota e vem com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Complete sua felicidade com as piscinas Fibersul e viva momentos de lazer. Ligue Aquatelha 3714-3121 ou 9918-1128.